Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes e nessa série de vídeo eu vou apresentar para vocês questões essenciais para que você possa lembrar e estudar para a tua prova da UERJ. Olha, eu começo aqui com uma questão da UERJ de 2019, cujo tema é isomeria geométrica. Leia a questão comigo. Observe abaixo as fórmulas espaciais dos principais compostos do óleo de citronela, produto empregado como repelente de mosquitos. E aí você tem o citronelol, citronelal, geraniol e limoneno. Considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos, então ele quer saber a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos. Isômeros geométricos são aqueles que têm isomerias do tipo cis-trans. Então, para responder essa pergunta, você tem que saber quais são os critérios que definem a ocorrência da isomeria geométrica. E para isso eu pego essa molécula aqui, que é a molécula de cis-buteno. Vamos ver, cis-but-2-eno, para ser mais específico. A gente tem que ter em cada carbono grupos diferentes entre si. Então, olha, se eu chamar esse grupo aqui, por exemplo, de R1 e esse grupo de R2, e R1 for diferente de R2, a gente tem aqui, né, um dos critérios atendidos, mas ele tem que ser atendido em dupla. O carbono do lado também tem que atender esse critério. Ele tem que ter radicais ligados no carbono da dupla, e esses radicais têm que ser diferentes entre si. Então veja aqui, olha, R3 e R4. R3 é diferente de R4. Isso me faz pensar que deve existir então um outro composto onde R3 vai estar trocado de lugar com R4, que é o composto na sua forma trans. Eu vou desenhar ele aqui pra gente, que seria CH3, C, dupla, C, CH3, tá certo? E os hidrogênios estariam aqui, tá? Então, olha, nesses dois compostos, a referência que a gente tem que tomar é a referência da dupla ligação. Se eu passo uma linha em cima da dupla ligação, eu vejo os grupos podem alternar a sua posição em relação a essa referência, então a gente tem a ocorrência da isomeria geométrica. Esse aqui então seria o isômero cis, onde os grupos metil estão do mesmo lado em relação a essa referência, e esse aqui seria o isômero trans, onde os grupos metil estão em lados opostos em relação a essa referência. Agora, basta a gente voltar no nosso exemplo e verificar quais estruturas atendem a esse critério. Eu começo pelo citronelol, traço aqui a minha linha de referência e nesse carbono aqui da dupla eu vejo que existem dois grupos metil. Então o citronelol não atende aos requisitos para a ocorrência de isomeria geométrica. E aí você já pode pensar que o citronelal, pelo menos essa dupla, também não vai atender, porque ele tem dois grupos metil ali, um CH3 aqui e um CH3 aqui. Aí agora, no geraniol, você também não vai ter esse critério atendido, pelo menos nessa parte, tá? Aqui e aqui, porque são dois grupos CH3. Porém, tem uma outra dupla ligação ali no geraniol, lá em cima, onde se você der uma focada nessa parte, você vê que nesse carbono tem um CH3 ligado nele, e tem esse grupo, que é um CH2, CH2, C, CH... C, CH3, CH3. Então, olha, tem dois grupos diferentes. A gente pode dizer que aqui é um R1, certo? E aqui um R2. Isso tudo é o meu R2. E agora a gente pode checar o outro carbono. Se a gente checa o outro carbono, a gente vai visualizar o seguinte. Tem esse grupo aqui, olha, um CH2OH e um hidrogênio. Ou seja, um R3 que é diferente do R4. O meu geraniol, a minha molécula de geraniol, ela apresenta isomeria geométrica, enquanto que citronelol e citronelal não apresentam. Então, olha, a gente já está aqui na resposta entre 1 e 2. A resposta final vai ser dada pelo limoneno. E aí, quando a gente analisa a estrutura do limoneno, a gente já elimina essa dupla, porque aqui são dois hidrogênios, então nessa parte não tem. E aí a gente fica com dúvida nessa parte. Para existir isômeros geométricos, teria que existir duas estruturas. E essa questão ela é especialmente difícil por conta disso, porque eu olho para esse carbono, tem um CH3 aqui, certo? E tem esse grupo aqui, que são os grupamentos do anel. E olho para esse carbono aqui, tem um H aqui, e tem esses grupamentos do anel. Ou seja, aparentemente você atendeu aos critérios, porém, se você tentar reverter a posição de alguns deles aqui, por exemplo, tenta trocar esse hidrogênio de posição com esses grupamentos do anel para obter um isômero
de forma diferente, você não vai conseguir. Tá? Não existe uma molécula invertendo essas posições, de modo que mesmo que exista dupla, mesmo que exista ligantes diferentes em cada carbono, aqui não acontece isomeria geométrica, tá certo? Aqui pode acontecer outros tipos de isomeria, mas a geométrica não acontece. Então, quantos compostos apresentam isômeros espaciais geométricos? Apenas o geraniol, ou seja, apenas um composto. O geraniol aqui ele vai ter esse isômero e pode ter um outro isômero onde esse grupo OH aqui, olha, vai estar aqui para baixo. Deixa eu dar uma limpada para a gente enxergar. Né? Esse grupo OH ele pode sair daqui e poderia estar aqui, por exemplo. E aí seria um isômero diferente. Tá? Seria uma outra molécula. Agora, aspectos adicionais desse problema, a gente já marcou a resposta, mas a gente não está aqui só para marcar a resposta, a gente está aqui para estudar. Né? E aí a gente pode, por exemplo, analisar, dar uma limpada aqui, eu posso analisar quais funções orgânicas estão presentes. Eu vejo aqui, por exemplo, que no citronelol você tem a função álcool, no citronelal você tem uma carbonila terminal aqui, então aqui tem um hidrogênio, isso daqui é a função aldeído. No geraniol você também tem a função álcool, porque você tem uma hidroxila que está ligada a um carbono que não é um carbono insaturado, então não é um enol. E no limoneno, o limoneno é apenas um alceno, tá? Ele não tem nenhum grupo funcional oxigenado ou nitrogenado na sua estrutura. E se eu for buscar estruturas que tenham, né, isomeria óptica, para ter isomeria óptica eu tenho que ter carbono assimétrico, um carbono com 4 ligantes distintos entre si, um carbono sp3. E aí eu vejo que essa estrutura do citronelol tem um carbono assimétrico aqui, porque você tem 1, 2, 3 mais o hidrogênio, tá? É um carbono assimétrico. A estrutura do citronelal também tem um carbono assimétrico aqui, né? Porque você tem esse grupo e esse grupo, mais o hidrogênio. Então são 4 ligantes diferentes. Existe a possibilidade de isomeria óptica. No geraniol, aqui é um CH2, então não tem. Aqui é CH dupla, né? Não vai ter. Aqui é CH2, não tem. CH2 não tem. Então o geraniol não tem isomeria óptica. Tá? Agora, o mais difícil de analisar aqui é o limoneno. O limoneno tem, mas aí a justificativa ela escapa um pouco da justificativa do ensino médio, porque aqui você tem um hidrogênio, tá? Nesse carbono aqui, e aqui é mais difícil de visualizar, você vê esse grupo e o hidrogênio. Ele tem 4 ligantes diferentes. Então, os isômeros seriam trocando o hidrogênio para cima do plano da sua tela, ou atrás do plano da sua tela. Então, se a pergunta fosse um pouquinho diferente, considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam isômeros ópticos é igual a 3, porque apenas o geraniol não apresenta isômero óptico. Tá vendo? A gente pode aproveitar a questão para fazer a revisão de outra coisa. E olha, é justamente isso que eu proponho para vocês no meu e-book inédito de questões. Eu vou mostrar aqui para vocês uma das questões do e-book para você ver como que funciona. Essa aqui é uma questão 17. Eu coloco aqui, por exemplo, o item do edital que corresponde à questão. É uma questão inédita, você não viu ela na UERJ, você não viu ela em simulado nenhum. Ela é uma questão elaborada por mim, onde você tem a questão e a resolução comentada, mas mais do que a resolução comentada. Eu faço a resolução, mostro como que você vai resolver, mas além disso, eu dou dicas de como resolver as contas, dicas adicionais de como aquele problema pode ser perguntado de outra forma. Então, é um e-book que está num preço muito em conta, perto do que ele tem para te oferecer para a prova. E eu acho que vale realmente muito a pena. E se você quiser, você pode comprar, mas é obviamente se você quiser, tá? Mas de qualquer forma, a própria revisão que a gente está fazendo aqui em vídeo, eu acredito que já vai te ajudar muito. Beleza? Um grande abraço para todos vocês e valeu, tchau, tchau.